Boa noite, que Deus abençoe vocês cristãos. O poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi a fim de saberste que tende a vida eterna. A vós outro creste em o nome do Filho de Deus. Quando você crê em Jesus, se batiza nas águas, passa a obedecer a palavra de Deus, e crê na palavra de Deus, você vai ter a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se é a vontade de Deus, você pede as coisas segundo a vontade de Deus, Ele ouve. Se é da vontade dEle, te dá. Seja na sua vida espiritual, sentimental, financeira, saúde, ministério. Mas se não é na vontade dEle, você nunca vai obter bênção. E se sabemos que esta é a confiança que temos com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos dá. E sabemos que Ele ouve quando lhe pedimos. Estamos certos que obtemos o nosso pedido que lhe tem feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado para a morte e pedir a Deus, Ele lhe dará a vida. Há pecado para a morte. E há pecado para a morte, por este não digo que rogue, que ore. Tem pecado para a morte, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não adianta nem você orar pela pessoa que ela está condenada. Toda injustiça é pecado. E há pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele nasceu de Deus. E Deus o guarda. Deus guarda o nascido de Deus. Guarda dos milicianos, dos traficantes, da bala perdida, do acidente, do roubo. Deus guarda. Todo pecado, toda injustiça é pecado. E há pecado para a morte. Toda injustiça é pecado e há pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele nasceu de Deus e guarda Deus. E o maligno não lhe toca. O maligno não pode te tocar. No nascido de Deus, que nasceu do Espírito, nasceu da água. Esses vão entrar no reino de Deus. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo já é do maligno. O mundo está na mão de Satanás. Por isso, o Espírito Santo, quando eu estou na mão de Satanás, quando eu vivo no pecado, vivo fazendo injustiça, toda injustiça é pecado, e o pecado para a morte. Você está pecando para a morte. O que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus, se batizar nas águas, largar o pecado, largar a mentira, largar o engano, largar a amante, largar a injustiça, largar a droga, largar a maconha, a cocaína, a cachaça, a heroína. Largar tudo que não presta, se você quer a salvação da sua alma. Se você não quer, a escolha é sua. Mas você tem que aceitar Jesus como o único Salvador. Se arrepender dos seus pecados, abandonar Ele, largar Ele, deixar Ele para trás, para você entrar no reino do céu, para você viver na terra. É sua escolha. Deus só fala. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive em pecado, não vive pecando. O nascido de Deus não vive pecando. Ele até peca, mas como Davi pecou, como matou Urias e deitou com Betseba, Deus perdoou ele. Muitos homens de Deus perdoou. Abraão, Pedro. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive
em pecado. Ante aquele que nasceu de Deus, o guarda. Deus guarda o nascido de Deus. Não deixa nada acontecer com ele. E o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar no nascido de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. O mundo está na mão de Satanás. Deus vai tomar o mundo da mão de Satanás depois de 1000 anos. Satanás vai ser solto da prisão. Vai enganar a nação. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Ele vai ser solto para tentar vencer Deus. Não quer que Deus governe a terra. Apocalipse 11, versículo 15. Satanás não quer que Deus governe a terra, que Deus vai vir governar a terra. Venceu o maligno, Satanás, depois de 1000 anos. E governar a terra. Apocalipse 11, versículo 15, a sétima trombeta. E Apocalipse 20, versículo 7, vai enganar a nação com a batalha. Deus abençoe vocês, cristãos. Quem é de Deus, o maligno não toca. O maligno não pode tocar em você. Mas pode tocar na sua família. Mas não pode tocar em você. O miliciano não pode tocar em você, o traficante. Se a sua família serve a Deus, não vai tocar. Deus não vai deixar nem tocar na sua família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, Satanás, o mundo jaz no maligno. E você está dentro do mundo, do maligno. Mas não vai viver como o maligno quer. Mas você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que santificar. Tem que estar nos pés de Jesus. Sem santificação, o homem não vê as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe vocês, cristãos. Vamos juntos e misturados. Jesus te ama, eu também.